Olá Brasil, notícia urgente. A Polícia Federal acaba de uma vez por todas com o inquérito das fake news, o chamado inquérito do fim do mundo. O ministro Alexandre de Moraes, agora cercado pela Polícia Federal, não tem mais como agir, não tem mais como colocar as suas garras, vamos dizer assim, em cima daqueles que participaram de atos em defesa da democracia, o que na verdade ele chamou de atos antidemocráticos. O fato é que a Polícia Federal agora considera e informa ao STF que não tem elementos para indiciamento. O inquérito que foi aberto em 2020, mirando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acaba de receber da Polícia Federal a sustentação, a informação de que não existe nada para que Alexandre de Moraes continue perseguindo estas pessoas. A Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um relatório informando que, ao término de dezenas de diligências realizadas, não encontrou elementos suficientes para indiciar pessoas pela realização ou financiamento de atos antidemocráticos. E antes de nós continuarmos falando sobre o relatório da Polícia Federal, que na verdade o que nos interessa mais aqui neste momento é que foi concluído que não existe nada para indiciar pessoas. O fato é que o STF cercado, Alexandre de Moraes cercado por essa notícia, cercado pela verdade, cercado pela limitação que está de não poder agir contra essas pessoas, decidiu conceder prisão domiciliar a Oswaldo Eustáquio. E você acha que isso é para comemorar? Não, não é para comemorar. Não existe prisão domiciliar ou prisão preventiva ou qualquer outra prisão para alguém que não pode ser investigado mais, por alguém que não pode mais ser acusado de nada. Então, o que é que Alexandre de Moraes está pensando? Porque ele não somente colocou Oswaldo Eustáquio em prisão domiciliar, como também está impedindo o jornalista de ter contato com qualquer outra pessoa, de ter possibilidade de dar entrevistas ou de conversar com outros nomes do inquérito das fake news. O que nós vemos acontecer aqui é uma prisão total a Oswaldo Eustáquio, é uma perseguição política a Oswaldo Eustáquio, e nós vamos permitir que isso continue? Não. No Jornal da Cidade Online trouxe uma frase aqui na notícia em que eles informam que a PF concluiu que não há indícios de crime no famigerado inquérito dos atos antidemocráticos. A frase aqui é que Alexandre de Moraes deve ser denunciado ao Tribunal de Haia pela violação dos direitos humanos que vem cometendo. E o que é o Tribunal de Haia? É uma corte internacional que entrou em vigor em 2002, após atender aos critérios estabelecidos em um documento chamado Estatuto de Roma. Tem jurisdição em 123 países e propõe-se a julgar denúncias de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ou seja, o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio e o que aconteceu com outros brasileiros está acontecendo se nós continuarmos calados, aceitando que mesmo diante do relatório da Polícia Federal, que Alexandre de Moraes não tem nada para continuar com este inquérito, se nós permitirmos que ele continue a impor estas exigências, essas limitações, essas punições sobre um jornalista e demais também participantes desses atos, sim, democráticos em defesa da nossa nação, nós vamos estar nos calando e aceitando que o sistema ditatorial reine na nossa nação através desse sistema que Alexandre de Moraes tem criado. O Tribunal de Haia pode receber a denúncia contra Alexandre de Moraes? Pode. E sabe o que é mais importante em tudo isso? É que ele precisa ser entregue ao Tribunal de Haia. Alexandre de Moraes precisa ser entregue a este tribunal
com custódia, sob custódia. O Tribunal de Haia realiza o julgamento apenas de crimes graves que possuem grande repercussão internacional. Os 4 tipos de crimes julgados nesse tribunal são crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. O tribunal, então, realiza o julgamento de indivíduos denunciados e procura, por meio de sua existência, impedir a realização de crimes do tipo. O Tribunal de Haia só realiza o julgamento de pessoas que são formalmente denunciadas, ou seja, para Alexandre de Moraes ser levado sob custódia a este tribunal, precisa haver uma denúncia e o Brasil precisa acordar. Sendo necessário um tempo de apuração para que a denúncia seja aceita. Caso a denúncia seja aceita, o julgamento só acontece se o acusado, o réu, for entregue para a custódia da TPI, pois eles só realizam o julgamento de pessoas que estão sob a sua custódia. Essa é uma maneira de garantir que o acusado esteja presente em seu próprio julgamento. E dentro dessas informações nós entendemos o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio, a agressão sofrida e denunciada por ele, o suposto acidente que o deixou numa cadeira de rodas, aquela prisão que impediu que ele tivesse acesso aos seus advogados e também à sua própria família. O que nós vimos acontecer no nosso Brasil é algo assustador e se nós nos calarmos, ele continuará, Alexandre de Moraes vai continuar insistindo em criminalizar algo que a Polícia Federal já disse que não tem indícios de crime. Ele vai continuar limitando Oswaldo Eustáquio e tornando ele um preso, na verdade, um preso político, porque na verdade, Oswaldo Eustáquio está preso, sim. Ele continua impedido de falar com quem Alexandre de Moraes acha que ele não deve falar. É um absurdo que nós estamos vendo acontecer e o Brasil precisa reagir. Existem meios judiciais e pacíficos para impedirmos que a ditadura da toga continue. Os autos do inquérito estão com a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar as medidas. A Polícia Federal não pediu mais prazo, indicando ter encerrado a sua parte no processo. Se a Polícia Federal encerrou, se a Polícia Federal disse que não há indícios, por que é que o Supremo Tribunal Federal continua mantendo Oswaldo Eustáquio em prisão? O que nós não podemos aceitar é que essas medidas contra um cidadão brasileiro, contra alguém que na verdade só quis ali falar a sua posição, lutar pela democracia, lutar por aquilo que ele acredita ser seu direito, está sendo ali punido e impedido de fazê-lo, porque simplesmente um homem do judiciário, e seja lá quem for que esteja por trás também de tudo isso, está decidindo que ele como cidadão perde os seus direitos. O inquérito das fake news é fruto de uma interpretação mirabolante do STF, afirmou uma juíza há poucos meses antes de sair essa decisão da Polícia Federal. Ela disse que a maioria da corte foi responsável por interpretação mirabolante para validar o criticado inquérito. Nesse sentido, a magistrada atentou para o fato de os ministros entenderem que as dependências do STF vão para além do prédio que funciona como sede física do tribunal em Brasília. Deram uma interpretação mirabolante. O que é uma dependência do Supremo Tribunal Federal? É o seu prédio, suas instalações físicas, afirmou a juíza. Deram uma interpretação mirabolante para estender as dependências físicas do STF a todo o território nacional, impedindo também, isso já é a nossa opinião, o cidadão de bem, o cidadão brasileiro de expor a sua opinião, de lutar pelos seus direitos, de não aceitar imposições ilegais. Isso foi para calar a voz daqueles que realmente entendem de política, que realmente entendem dos seus direitos e estão lutando não só por eles, mas por todos os brasileiros. Se você não sentiu a dor de Oswaldo Eustáquio, se você não tem esse sentimento, né, de compaixão pelo que ele está passando, eu vou te dizer uma coisa: ele está sendo preso e pagando por um crime que não existe, sofrendo punições e sanções que não deveria, porque ele foi um dos únicos, assim como os demais que estão ali no inquérito, que decidiram lutar pela liberdade do povo brasileiro, por aquilo que está na Constituição Federal. O STF concedeu essa prisão domiciliar a ele, mas
ele que está preso desde 18 de dezembro, né, segundo o STF, porque violou restrições impostas por Alexandre de Moraes. E essa decisão, ela proíbe. Ela vem com uma proibição de frequentar toda e qualquer rede social, ou seja, ele tem o seu direito cessado aqui. Eles limparam com todos os direitos de Oswaldo Eustáquio. Ele não pode participar das redes sociais em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa. Ele também não pode ter contato com nomes listados, né, da decisão de Moraes, nomes esses que são alguns dos investigados ali no inquérito das fake news, que foi comprovado que não existe nada para incriminá-los. A decisão da Polícia Federal está na PGR e a PGR ainda está ali analisando. Engraçado é que as investigações da PF contra Rodrigo Maia foram comprovatórias de que existiam indícios suficientes para que Rodrigo Maia fosse investigado e o inquérito fosse aberto e ele sim seria condenado pelos seus crimes de corrupção. Mas contra Rodrigo Maia, o STF está bem quietinho, não está falando nada e isso já faz muito tempo. Agora, um cidadão de bem que decidiu lutar pelo Brasil e pelos direitos que existem na nossa Constituição está preso sim. Não está em prisão domiciliar, está preso na sua casa como um preso político, impedido de ter contato com quem quer que ele queira, porque simplesmente um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que deveria ser assim. E aí eu te pergunto, você não acha que é hora do Brasil reagir e que sim, um crime como esse, quando não é resolvido pelo Senado Federal, algo que tem sido cometido, né? Nós temos visto acontecer no nosso Brasil e o Senado Federal era o único que poderia fazer isso, agora esvaziou a sua gaveta dos impeachments que estavam ali para serem julgados, para serem votados. Se eles não fazem nada, então nós precisamos, como brasileiros, como defensores da nossa democracia e de cada cidadão que sofre, sim, com atos desumanos, com crueldade, com agressões, nós precisamos fazer algo? O Tribunal de Haia está aí. Será que vai haver alguém com capacitação legislativa, com capacitação judiciária, alguém que pode denunciar e trazer esta denúncia, levar esta denúncia ao Tribunal de Haia para que Alexandre de Moraes seja parado por essas ações que sim estão ferindo a nossa Constituição, estão ferindo os cidadãos de bem? Eu quero saber a sua opinião e compartilhe muito este vídeo, porque o Brasil precisa saber disso.